E queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Estamos aqui trazendo hoje uma energia grandiosa, uma mensagem do oráculo divino do nosso grande Tranca-Rua das Almas. Um baralho criado por Lucimar Martins em memória, sempre fazendo então o reverenciamento ao grande Exu. A gente deve emanar toda a energia positiva à grande autora, que porventura, logo que ela fez essa grandiosidade, esse trabalho maravilhoso, através da sua mediunidade, né, ela veio a falecer, ela partiu desta vida. Então deixou para nós uma obra, imensa de grandiosa, não é? Então, ao trabalharmos e manipularmos esse baralho sagrado, baralho do grande Senhor, Tranca-Rua das Almas, esse grande Exu, que traz para nós proteção, axé, fé, prosperidade, traz o karma, traz a lei, traz o ser honesto, o ser correto. Senhor Tranca-Rua das Almas, que nos encaminha sempre a sermos corretos em tudo que fizermos. Então, através dessa médium de Lucimar Martins, nós temos esta obra tão grandiosa, que com certeza a partir deste ano vamos trabalhar e trazer grandiosas mensagens, grandiosos trabalhos será feito com esse baralho de Tranca-Rua das Almas, já que temos aí grande fundamento com esse baralho. Temos então um grande trabalho também espiritual. É claro, a vontade de todos os Exus de lei, que trabalham na falange, trabalham através da energia de um Senhor elevado, de um Exu, Tranca-Rua das Almas. Nós teremos grande aprendizado. Então hoje, ao manusear esse baralho, primeiro o reverenciamento, o respeito a esta escritora, que acima de tudo dedicou noites e noites a fazer esse trabalho, a entrar em contato com essas divindades através da sua luz, do seu entendimento. Ela conseguiu trazer esta obra maravilhosa que é o oráculo do Tranca-Rua das Almas, do Senhor Tranca-Rua das Almas, não é? A Lucimar Martins, eu não tive o prazer de conhecê-la, mas com certeza era uma pessoa de muita luz, e fica aqui a minha homenagem a ela, porque se esse baralho hoje chega à minha mão, esse oráculo está à minha mão, é por conta de uma grande escritora, não é? É claro que temos o trabalho todo do mundo espiritual para que esse baralho chegasse também às minhas mãos, para que eu conduzisse de uma grande maneira, conduzisse de uma maneira de luz e também continuasse levando o trabalho de Lucimar Martins. E fica aqui meu respeito, né? A dedicação, então nós deixamos também a Ramona Torres, que é a dedicatória que Lucimar faz, ao seu marido, querido marido, que trabalha com o grande Exu Tranca-Rua das Almas, o Célio Araújo. Quem é ele que continua toda a obra, não é? E eu deixo aqui através do início deste vídeo, no hoje, um trabalho que eu venho trazendo de mensagem no canal de luz. Eu deixo aqui a minha homenagem ao querido Célio, não é? Eu tenho falado com o Célio, grandes aprendizados vêm de Célio para comigo, e eu vou aproveitar todos os aprendizados que ele me passar. Então eu quero deixar aqui, claro, a minha luz para que ele receba toda a calma, a tranquilidade de saber que a obra de Lucimar, através de uma pessoa de luz que é o nosso canal, o canal da Morena, eu como pessoa, como médium, como espiritualista, como umbandista, mas acima de tudo, como pessoa de lei, que quero trabalhar esta obra para o bem de todos que aqui estiverem, de todos que aqui chegarem. O baralho é um baralho diferenciado, é um baralho que vem para trazer grandes aprendizados, é um baralho onde contém muitos mistérios ainda não desvendados, não é? Apresentações, representações aqui é de uma grandiosidade muito grande. As mensagens são divinas, são do mundo espiritual. Não tenho como explicar a grandeza e a emoção de lidar com este baralho. Porquanto trabalho muito pouco com ele por enquanto, pois ainda estou me aperfeiçoando no estudo deste grande baralho, não é? Mas senti hoje no coração que os nossos queridos Exus querem e devem passar as suas mensagens através desta obra magnífica. Tranca-Rua das Almas, um Exu de lei, um grande e companheiro, um amigo fiel, um guardador dos nossos caminhos, de nossas encruzilhadas. Exu diz: debaixo da minha capa não existe falsidade, que podemos levar a sua obra sempre sabendo que Exu
não vai apalpar, não vai aceitar erros, aceitar mentiras, falsidades. Exu é um guardião, é um policial, vamos dizer assim. Então, se a gente estiver no nosso caminho, fazendo as atitudes corretas, agindo dentro da lei, nós seremos abençoados, nós seremos cobertos pela sua capa. Mas em qualquer momento que a gente infringir as suas leis, ele não hesitará em não nos guardar, em não nos proteger mais, e não nos ajudar, porque tudo ocorre de acordo com o merecimento de cada um de nós. Então precisamos entender que antes de pedir a sua proteção, de querer trabalhar com o Exu, de querer ter a sua luz, de querer poder ter o seu auxílio, não é, nos seus caminhos, porque o Exu é aquele que ajuda nós em todos os momentos, a gente precisa ver as nossas atitudes, os nossos pensamentos, como é que estamos lidando com as coisas do nosso caminho. Se não houver uma riqueza de atitudes corretas, provavelmente os tombos serão grandes da nossa vida. Exu é aquele que vem cumprindo, fazendo com que nosso karma se cumpra. Exu vem trazendo. Então, nós, muitas vezes, quando desviamos dos caminhos, Exu vem nos trazer de volta ao caminho. Muitas vezes não é pelo amor e muitas vezes é pela dor. Então, quando a gente cai dentro de um buraco, só depende de nós querer sair, não é? Muitas vezes nossos guardiões estão ali, mas precisa muita luz para que a gente saia deste buraco. Então, recorram a eles, os guardiões, os Exus. Nesse trabalho do Senhor Tranca-Rua das Almas, nós envolvemos todos os Exus de leis, né? Todos os Exus que trabalham na egrégora, no mundo espiritual. Nós temos então mensagem de todos eles aqui através desta grande obra, tá bom? E é claro que a gente vai começar hoje essa mensagem. Nós temos uma mensagem onde vamos dizer de uma situação, de uma mensagem principal e duas mensagens para agregar mais valor a essa mensagem principal, ver o que é que os Exus estão dizendo para esse momento da nossa vida. Saudamos nosso grande Exu Tranca-Rua das Almas, é claro, com um ponto maravilhoso. O ponto nos conecta ainda mais com essa divindade, faz a gente se encher de luz, porque quando a gente canta, a gente libera uma energia maravilhosa. Salve, Senhor, Tranca-Rua das Almas, que hoje, através do seu axé, da sua luz, da sua força, Exu guardião, protetor, amigo, Exu que vem com essa obra maravilhosa, e que todos os guardiões, que também o meu grande guardião Exu Veludo possa, junto de Tranca-Rua das Almas, estar auxiliando nesse momento de mensagem. Mensagem para todo o povo que precisa, para as pessoas que necessitam e querem evoluir, querem seguir. Com certeza vão ouvir essa mensagem com o coração. Laroê, Exu, Tranca-Rua das Almas, salve todos os nossos guardiões. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chegou agora, já deu meia-noite. Tranca-ruas é quem chega aqui, quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chegou agora, já deu meia-noite. Tranca-ruas é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza e agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas é o dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora eu não ando sozinho. Exu Veludo é o dono dos meus caminhos. Laroê, nossos guardiões, salve suas forças, a sua luz. Laroê, Exu. Alupobará, salve a força do nosso grande Baralodê, que dá então a chave de abertura para que essa mensagem possa ser dita clara, assim como todos precisam ouvir. Vamos então pensar no momento que estamos vivendo. Os guardiões são aqueles que estão sempre
empurrando para o caminho correto, o caminho que precisamos estar, o que precisamos cumprir, o que precisamos fazer para que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes nós não queremos, então eles vão ficar ali apenas nos observando. Então, para que o Exu atue na sua vida, siga, vá em frente, caminhe, supere as dificuldades. A grandiosidade das cartas do oráculo do grande Exu Tranca-Rua das Almas. Nós vamos falar primeiro, trabalhando hoje com 3 cartas. A mensagem principal, como eu vou poder assimilar e uma mensagem final. 3 cartas maravilhosas, que vocês possam estar libertos hoje no coração, no pensamento, de qualquer pensamento negativo, para que esta mensagem adentre o seu coração, que a mensagem seja passada e que tudo possa ser realmente a força de todos os orixás, guias e protetores, seguir em luz tudo que é passado. Carta 29 do nosso oráculo do grande guardião, Tranca-Rua das Almas. Primeiro vamos entender a nossa carta principal, carta 29. É uma carta realmente de um grande mistério, uma carta linda, onde traz para nós uma simbologia. O alfinete de prega. Então vocês vão ter que entender o que é que esse alfinete está querendo aqui, como mensagem principal, nos dizer. Depois vamos também falar o número 9, como o grande oráculo do Ifá. Então a gente também vai trazer, porque nós temos um búzio, não é? As cartas de número 21 até a 36 têm a figura de um búzio aberto, não é? Simbolizando então a caída dos búzios abertos ou fechados, trazem para nós o oráculo de Ifá, não é? Trazem para nós algum aprendizado. Então nós vamos trazer também a mensagem do número 9, da energia dos orixás, da energia dos arcanos maiores. Vamos trabalhar um pouquinho isso também. Vamos entender o significado desta carta, nesse momento da sua vida. O incômodo inconveniente, mas necessário. A explanação desta carta. O que está querendo dizer para você? O que arde, cura. O que aperta, segura. Qual é o mistério que compõe esta carta? Quem usa alfinete tem pressa. Essa carta traz uma grandiosidade, não é? Essa carta fala muitas vezes, trazendo como palavra-chave, o medo, o privilégio, o acerto de contas, as provocações, a insegurança, tumulto, presente de grego, contaminação, feitiçaria, voodoo, magia negra, queimação, desgaste energético, rivalidade feminina, encenação, invasão de privacidade, arrombamento. Então todas essas palavras-chave estão dentro dessa grandiosidade da carta. Porque quando falamos de um alfinete, o alfinete não é aquele que nos fura, não é? O alfinete é aquele que muitas vezes costura, mas muitas vezes ele também nos fura. Então, o que é como alfinete? Qual é a situação? O que é que tem aí te incomodando? Mas que muitas vezes tem que ser necessário. Se não houver esse incômodo, não haverá algum tipo de mudança. Essa carta traz como orixá patrono Oiá e Iemanjá. O Odu que respondeu ao chamado desta carta foi Ossan. Então essa carta 29 fala o alfinete, não é? Então você vai refletir nesse momento. O que é que está aí te cutucando? O que é que está te infernizando algumas vezes? O que tem te incomodado, não é? Até porque, se não houver alguma incomodação, muitas vezes vocês não vão sair do lugar que estão. Então a carta número 29, ela é muito grandiosa. Então ela traz, primeiro de tudo, o elemento que é o alfinete, dizendo como explanação, força contida que você tem que entender. O que arde, o que dói, o que machuca é realmente o que é necessário muitas vezes. O que aperta, segura, mas às vezes não resolve. Então vocês têm que aprender a usar o alfinete na vida de vocês. Quando a gente fala do número 9 aqui no búzio aberto, a gente está dizendo, muitas vezes, representando aqui o 9, uma experiência, não é? O 9 traz experiência. Então, boas experiências, evoluir. Sem experiências, sem passar algumas coisas, não podemos evoluir. E quando falamos, então, do 9, onde a gente traz também a força dos nossos
grande arcanos, não é? A força dos elementos no arcano maior, no arcano menores. Quando falamos também no tarô, na força dos orixás, nós podemos unir tudo. Então nós temos o 9 como dimensão divina, como mensagem luz divina contida dentro desta carta 29. Nós temos então o nosso grande eremita, não é? O eremita, na realidade, traz o quê? Traz a força de transformação na minha vida. O eremita vai trazer para mim a grande transformação do orixá Omolu mesmo. Porque o 9, como eremita, traz para mim o 9 também como Omolu, que é o orixá da transformação, do equilíbrio. Representa o ciclo de vida, a saúde, a doença, a juventude, a velhice, morte e renascimento. Não é? Nosso grande Omolu, através da irradiação aqui da carta 29, está dizendo que muitas vezes o alfinete que cura, o alfinete que costura alguma coisa que porventura foi rasgado, é o alfinete que arde, que dói, que está cutucando, que está machucando, é aquele alfinete que realmente precisa haver a transformação na sua vida. Porque o Omolu é a transformação. E aqui simbolizado como 9, na força dos búzios, como orixá, e depois como arcano maior, eu tenho que entender que o momento é de cautela, e o momento é de espera e reflexão. Salve a força do grande orixá Omolu. Atotô, meu pai, Omolu. Então entendemos que temos uma situação que está aí, ó, nos cutucando, nos tirando o sono, ardendo, doendo, nesse momento da sua vida. Mas entendendo que, com calma, cautela, com reflexão, é que você atingirá os resultados necessários. Então, o 9, como orixá, ele vai trazer essa representação para mim. E depois eu vou olhar o 9 como grande eremita, como grande sábio, não é? Então, o eremita demonstra as fases introvertidas da vida em que nos defendemos de influências estranhas para conseguir a paz interior, longe de qualquer atividade e também das pessoas. Quem segue voluntariamente o chamado do eremita será enriquecido com a clareza, a força, a experiência maravilhosa de poder estar a sós consigo mesmo. Então, o 9 aqui indica a força de um eremita, indica que você deve se recluir a você mesmo, silenciar, para poder resolver esta situação, esse alfinete, essa coisa que está te incomodando. O que é que está te incomodando? E por quê? Não é? Então, o eremita, ele vem trazer para você a experiência de estar com você mesmo. Procure se isolar, procure buscar o equilíbrio interior para que então você consiga resolver qualquer tipo de situação que esteja te alfinetando. No plano material, ele vem dizendo para nós: o progresso é lento, obstáculo superável, mas terá realização. Confie. Ao longo prazo as coisas vão acontecer, não é agora, imediatamente na sua vida. Você precisa resolver algumas pendências. No plano mental, planejamento, prudência, estudo, pesquisa, dedique-se a você. Trabalhe o seu mental, silencie, se aquiete. No plano sentimental, afeto, paz, calma, interiorização, para que as coisas fluem. No plano espiritual, é claro, aprender a ouvir a sua voz da intuição, aprofundamento, iluminação. E a advertência do eremita, tentar agilizar os fatos assim com pressa, não é? Nada vai fluir com correria, com pressa, com medo. As coisas precisam haver tempo, e o tempo dos Exus corre diferente do de vocês. Só que a mensagem do eremita é nunca desistir. O conselho maior que fica, ter paciência, calma, perdoar o que precisa ser perdoado e seguir em frente. Se vocês não usarem o alfinete que está machucando, mas vocês não aprenderem, não se transformarem nesse exato momento da vida de vocês, tudo não vai fluir, tudo vai retroceder, né? Não vai avançar. Porque se eu tenho uma situação que está me machucando, que está me incomodando, eu tenho que reavaliar o que é que essa situação está querendo de mim, o que eu preciso aprender. Porque com certeza algo nós precisamos aprender. Essa é a mensagem principal da carta 29 do alfinete. Ouça e tente entender. Depois da carta 29, nós temos a carta 16, a encruzilhada de Exu. Grandiosa esta carta, onde nós não temos aqui uma mensagem principal de um búzio, não é? Então, eu tenho a
mensagem da carta 16, mas eu já tenho que entender que a carta 16, ela vai trazer para mim minha situação. Eu preciso decidir. Então, se eu tenho aqui um 16, ele vai me trazer um 7, que é o número da espiritualidade. Então, eu preciso estar em contato comigo mesmo e eu preciso decidir, porque eu estou dizendo e trazendo, depois do alfinete, como mensagem principal, a encruzilhada de Exu, as encruzilhadas de Exu. Então, entendam que tudo é grandioso. Então, aqui nós precisamos entender que tudo é sagrado, disponível para que a gente aprenda. Quando a gente tem o 29, a gente teve, além da mensagem principal, a força de um orixá. Na carta 16, a encruzilhada de Exu, nós vamos ter a mensagem da carta 16, mas nós já sabemos que a carta 16 não contém nem um búzio aberto nem fechado. Então ela está me dizendo que eu preciso aí decidir algumas situações. Ela está à mercê do meu livre-arbítrio. Tá? Então, quando a gente falou sobre o alfinete, nós sabemos que tem alguma situação que está incomodando, porque o alfinete, já estamos dizendo alfinete. O alfinete alfineta, fura, machuca, dói. E eu preciso resolver isso, não é? E aí eu tenho a carta 16 como mensagem agregada à mensagem principal. Então vamos entender, meus queridos, o que os nossos Exus estão querendo dizer. A encruzilhada de Exu. Essa carta diz, o significado dela é a oportunidade. Então, se eu tenho uma situação, agora eu tenho uma oportunidade. A simbologia dessa carta, a encruzilhada aberta, uma encruzilhada da força de energia de Exu. A explanação dessa carta, quem tem caminho sempre tem uma escolha. Então vejam como são divinos os Exus, como uma carta está trazendo a continuidade. Pensem, analisem com cuidado. Eu tenho um alfinete, eu tenho algo que está furando, que está doendo, que está correndo, que está doendo, machucando. Muitas vezes eu não estou sabendo lidar com esse alfinete que está aqui, ó, nesse exato momento, na presença, na minha vida, nesse momento nós estamos dizendo. Então, sai a carta encruzilhada de Exu, dizendo para mim que, peraí, essa situação aí, ela tem uma oportunidade. Ela tem uma encruzilhada aberta onde você pode decidir, mas aqui é você mesmo. Aqui ninguém vai decidir por você. Então quem tem um caminho, se eu tenho um caminho, uma encruzilhada, eu tenho uma escolha a fazer. Resta a mim decidir qual é essa escolha. Então, aquele alfinete que está me machucando é porque eu tenho que fazer uma escolha. Então, meus queridos, nada vai vir de mão beijada para vocês. Nem agora, nem nunca. Se estão aqui encarnados, é para desafios. Era para cumprir algo que vocês precisam cumprir. E nós, Exus, não vamos trazer tudo de mão beijada. Nós não somos empregados de vocês. Isso vocês têm que entender, isso tem que ficar muito claro. Não é pedir o que quer. Não, vocês pedem o que querem, mas vão receber apenas o que merecem. E se conformem com isso. Qual é o seu caminho? Em que encruzilhada você se encontra nesse exato momento? Então, meus queridos, a oportunidade, a encruzilhada está aberta, mas um caminho tem que ser decidido. Qual é o mistério dessa carta? O que é que essa carta traz de mistério para nós nesse momento? Quem cruza, conhece seus caminhos. Sim ou não? É uma pergunta. Quem cruza a encruza, conhece seus caminhos? Qual encruzilhada seguir? Palavra-chave que traz a encruzilhada de Exu: caminhos abertos, disposição, oportunidade, ganhos imediatos, convite, entendimento, autoconhecimento, as ofertas, a persistência, a maturidade, as conquistas, o ódio do providente, o descanso do penitente, a esperança e a fé, a queda física ou moral, acidente, soberba e isolamento social. Tudo isso, todas essas palavras-chave, algum ponto, algo relacionado, está relacionado com você e a encruzilhada que já está aqui sendo proposta para você. O orixá patrono desta grande carta é Oxalá, força divina de luz, de amor, de caridade, de humildade. Exu que respondeu o chamado desta carta. 7 encruzilhadas. Laroê seus 7 encruzilhadas. Salve a sua luz, a sua grandeza. Então, essa carta é a encruzilhada. É o que vocês precisam decidir. É a oportunidade sendo direcionada ao caminho de vocês,
mas que vocês têm que escolher. Vocês têm uma escolha. Se tem uma situação que está difícil, que está incomodando, é porque precisa evoluir, precisa seguir, ou terminar, ou dar novos andamentos. Mas a gente tem que entender que o que cura realmente é a dor, muitas vezes. É na dor que vamos aprender. Então, se a situação está difícil, está doído, vai ficar cada vez mais doída, não é? Porque você não toma decisão. Então, a encruzilhada, ela traz a decisão é minha, sou eu quem escolho. Então, a escolha presente em qualquer tipo de situação que vocês têm para decidir, vocês quem vão decidir. Então, quando eu trago o 16 aqui como força maior, o 16 traz para mim uma força grandiosa da torre, não é? Traz uma força grandiosa, indicando que muitas vezes eu preciso me fortalecer para que as coisas realmente aconteçam na minha vida. Eu preciso me isolar, eu preciso rever os meus conceitos. Como 16, eu vejo a torre e eu acho que a torre é uma grandiosidade. A torre, ela aprisiona, muitas vezes, um ambiente, não é? Muitas vezes, uma torre grandiosa, ela mostra que nos aprisionamos num ambiente de suposta segurança que começa do súbito a oscilar. Então, muitas vezes, vocês acham que estão seguros na situação que vocês estão, mas não estão. É mera ilusão. Então, a torre trata-se, em geral, de verdadeiros relâmpagos espirituais que fazem desmoronar as antigas concepções. De repente, é isso que você está vivendo. É o que o alfinete está fazendo na sua vida. Então, o 16 como força maior, como a torre, como simbolizando um arcano maior, para mim, ao meu entendimento, que vocês também podem entender, traz alguns obstáculos, alguns prejuízos, se eu realmente não seguir, se eu realmente não escolher. Eu tenho que ter metas, eu tenho que ter escolhas na minha vida, senão nada vai mudar, não é? Então, vocês precisam de tirar as vendas dos olhos para poder seguir, tá bom? Então, desilusão, medo, tirem, abandonem o medo de perder, o medo de dar errado. Eu só vou saber se deu errado se eu tentar, não é? Então, é o momento de vocês iniciarem algum tipo de mudança, de romper definitivamente com o passado, com algo que não acrescenta mais na vida de vocês. Tá bom? Então, o conselho, nesse momento, nessa carta 16 da encruzilhada, fazer todas as mudanças, romper definitivamente com o que não te agrega, com o que não te evolui. Então, eu tenho um alfinete, eu tenho uma situação como mensagem principal, eu tenho algo que não está interessante, eu tenho algo me incomodando. Eu vou entender, eu vou dar um direcionamento através do baralho, eu vou entender através das situações da minha vida. Alguma situação essas cartas vão se aplicar e vocês vão entender a mensagem. Então, eu tenho uma situação, eu tenho que entender que aquilo que está me furando, por quê? E se o alfinete está ali me alfinetando, é porque eu não posso mais ficar naquela situação. O ponto de dor, o que é na nossa vida? Entendam, filhos amados, entendam. O ponto de dor, o que é? Não dá mais para insistir nisso. A dor é o esgotamento, é onde eu chego no fim. A dor me traz então o quê? Às vezes quando chegamos no último, onde nosso corpo não suporta, ou o que acontece? A morte é o quê? Transformar-se de uma situação para uma outra completamente diferente. Então muitas vezes aquela dor que está vindo, porque aquele alfinete está furando com toda a sua pontualidade, não é? Porque ele é muito pontudo. Ele fere, ele pode sangrar. Então, peraí, se há uma dor, filhos amados, será que vale a pena insistir? Depois dessa dor, o que é colocado ao caminho de vocês? O que os Exus estão fazendo nesse momento? Colocando um caminho, uma encruzilhada, mas detalhe, eles não vão decidir por nós, você, por mim, por ninguém. A encruzilhada está sendo disposta ao seu caminho, é você quem decide. Para terminar, nós temos a carta 27, como mensagem final dessa grandeza de hoje, desses Exus, desse trabalho da grande Lucimar Martim, através das cartas dele, de um Exu grandioso, de um Exu de fé, de lei maior, Tranca-Rua das Almas. Então, Tranca-Ruas, ele é o Senhor que cumpre, não é? Peraí, eu posso abrir os seus caminhos, como também posso não abrir, depende da sua atitude, do seu merecimento. Nada vai vir para nós somente porque nós queremos. A sua atitude é que conta como ponto positivo ou negativo.
O que é que você faz, deseja, pensa e age? É isso que os guardiões vão ver. Será que eu tenho merecimento para as coisas que eu estou pedindo? Revejam tudo isso. E para terminar a carta 27, sim, a explanação, a grandeza da carta, o firmamento da carta trazendo também aqui a simbologia de um orixá, através do oráculo de Ifá, sai a carta aqui, o número 7. Nós vamos ter essa grandiosidade também. Mas vamos entender o que é, como mensagem final, a carta 27. A carta 27 traz para mim o punhal. É uma carta grandiosa de seu Tranca-Rua das Almas. A carta 27 é o punhal. Como término de mensagem, vocês vão entender, porque ela simplesmente ela completou o que foi falado até agora. Meu Deus, eu fico tão emocionada ao lidar com esse baralho, eu fico tão emocionada dos Exus, do trabalho deles, que é impossível não se emocionar. Esse momento é uma gratidão imensa ao Célio ter essa grandeza, trabalhar com esse Exu maravilhoso, e também a sua companheira, a sua luz, Lucimar, que hoje nos envia energia de um outro plano. O trabalho segue. O Célio aqui físico, trabalhando aqui no mundo encarnado, e a nossa grande Lucimar, escritora, a médium que conseguiu fazer, a escritora que conseguiu fazer e passar toda essa obra lá do mundo espiritual. E o nosso Tranca-Ruas aqui nos trazendo toda a sua energia, o seu axé. Porque ele diz, debaixo da minha capa não existe falsidade. Então, se somos verdadeiros, ele vai nos cobrir com sua capa. Então, nesse exato momento, eu me sinto coberta com a sua capa de proteção, de luz e de axé. E sou muito grata a ele e a todos os Exus que fazem parte desse oráculo. Então, meus queridos, como mensagem final, nesse momento, eu não consigo deixar de sentir a energia dos Exus. O meu corpo está tomado de arrepios da cabeça aos pés. Então, meus queridos, a carta 27 traz o punhal. O que é o punhal? É a ruptura. Qual é a simbologia? O punhal. O que o punhal faz, não é? Ele termina, né? O punhal é aquele que, claro que a gente pode saber como usá-lo. A gente tem que saber como usá-lo. Então, qual é a explanação desta carta? A mão que desfere o golpe é a mesma que o recebe. Portanto, não leve a vida à ponta de faca. Olha a mensagem final para vocês. Então o punhal, ele vem terminando, casando. Qual é o mistério desta carta? A faca na bota não conhece desaforo. Entendam. Mistério da carta. A faca na bota não conhece. Então nós temos um punhal falando para nós de encerramento de tudo que foi falado até agora, do alfinete, da situação, da dor, da encruzilhada, do caminho aberto, do que precisamos seguir. A 27, mensagem final, ruptura. Então, claro, se eles estão dizendo do punhal, de ruptura, porque há algumas coisas que precisamos cortar, romper, terminar, para que então sigamos de caminhos abertos, de novas escolhas, de novas oportunidades. Cuidado nos caminhos, no que vocês estão fazendo, como estão lidando com a energia do caminho de vocês. Não esqueçam que a carta diz, a mão que desfere o golpe é a mesma que o recebe. Como eu vou lidar com as situações é o que vai vir para mim. Como é que vocês estão agindo para o caminho de vocês? O que é que vocês estão plantando é o que vocês vão colher. Mesmo o tapa que eu dou na cara do outro, retorna a minha cara em seguida. Não é? Quando a gente cospe para cima, não diz que vai cair muitas vezes na nossa própria cara? Então entendam, a faca na bota não conhece desaforo. As palavras-chave desta carta do nosso grande Exu, Tranca-Rua das Almas. Videntes, especulação, praticidade, objetividade, certeza, imediatismo, pavio curto, rudeza, dispense ansiedade, corte, morte, abertura de caminhos, a força, precipitação, prestação de contas, raiva, vingança, invasão, violação, cirurgia, acidentes, assédio, perigo iminente, disputa ou casa perdida, vingança, desmascaramento, condenação. Orixá patrono desta grande carta, Oxóssi, Exu e Omolu. Então nós temos sabedoria, nós temos grandeza, nós temos transformações para ser acontecidas através dessa carta. O Odu que respondeu ao chamado desta carta, Odi. Então nós temos aqui o Odu, Odi, que responde, traz aqui o 7. Então ruptura, o punhal, a mão que desfere o golpe. Ela desfere, mas ela também pode receber.
Então revejam como mensagem final o que esta carta está querendo dizer para vocês. O que é que vocês precisam cortar, terminar? O que é que precisa acontecer para que eu me dê conta do que eu preciso realmente terminar? O que não dá mais para estar presente na minha vida? Então a carta 27, ela traz para mim o número 9. De novo, nós temos algumas cartas representando o 9 como grandiosidade maior, aonde a gente tinha na primeira carta. Então aqui a carta 27, 7 com 2, 9 continua me trazendo uma grandiosidade. Eu preciso ter sabedoria, intuição, eu preciso ter experiências para que as coisas comecem a fluir. Eu preciso buscar essas experiências dentro de mim e colocá-las em prática. Revejam o que precisa realmente, nesse exato momento na vida de vocês, findar. Porque o 29, que é a carta número 1, alfinete, ela está ligada com o punhal. Ela está bem abaixo, não é? Então, como mensagem final, aquilo que me fere pode então ter que chegar ao fim. Eu preciso decidir. Sou eu que decido. Então aqui, como grande Ifá, na força do nosso grande e chamado Odu, nosso Ifá e nosso oráculo sagrado do grande Orixás, traz aqui o 7. E o 7 traz para mim a carruagem. O 7 traz também Ogum, certo? Então eu tenho aqui a força de Ogum. Ogum é o quê? É a coragem para vencer os obstáculos. Sem coragem eu não vou conseguir vencer nada. Então vamos entender, primeiramente, essa grandeza de Pai Ogum. Ogum é o orixá dono do quê? Do ferro, do fogo, da máquina. Ogum é sempre guerreiro, lutador. Ele defende a lei e a ordem. Claro, Ogum não poderia deixar de estar presente, já que Ogum sempre trabalha. Na energia de Ogum é que os grandes Exus muitas vezes vêm trabalhar, porque Exu é o dono também dos caminhos. Então, o nosso grande Ogum é guerreiro, lutador. Ogum abre os caminhos, ele protege a nossa caminhada, ele traz também a lei e a ordem, não é? Qualquer tipo de situação de luta, eu vou evocar a força dos falangeiros de Ogum para poder resolver aquela demanda, quebrar, eliminar qualquer dificuldade. Então, se aqui eu tenho um alfinete, eu posso pensar que eu tenho uma demanda, algo que eu preciso cortar, eu tenho um punhal, eu tenho a força de Ogum para estar cortando isso, né? Ogum é o dono dos caminhos, do trabalho, do sacrifício, ou seja, eu quero poder, mas eu preciso centralizar esse poder na minha vida. Nesse momento, Ogum traz uma grande mensagem para nós. Estamos passando um momento de alguma batalha, de alguma situação difícil, mas que nós teremos sucesso nesta batalha. Mas nós precisamos do quê? De força e coragem, porque senão não vamos vencer. Mas teremos sucesso, domínio e muita força. Então decidam, para adentrar os melhores caminhos, eu vou ter que tomar decisões. E quando eu trago como arcano maior, ou seja, uma divindade maior através da força aqui contida no número 7, através de um búzio do nosso grandes orixás, odus e forças maiores, eu trago uma força que é a carruagem. Então, o que esta carta vai estar querendo dizer para nós, do nosso grande orixás Ogum, na força de Ogum, através do nosso baralho, do grande Tranca-Rua das Almas, eu tenho a carruagem. O 7 significa a carruagem, o que é para nós? O carro simboliza o andar, não é? A carruagem, ela se move. Significa, então, o grande salto para frente. Então, a carta 27, o punhal, ela vem dentro dessa grandiosidade. Mostra que nos livramos do ambiente conhecido e que tomamos caminhos próprios. Então, entendam. Perfeita mensagem. O que me incomoda precisa ser cortada para que então a minha vida entra em movimento. Eu sigo a carruagem encruzilhada da minha vida. Então vocês precisam se livrar de algo, né? Essa carta grandiosa da carruagem demonstra que vocês têm grande habilidade para dirigir a carruagem, a vida de vocês, num mundo novo. Algo novo está prestes a surgir para vocês, mas sem esforço, sem decisão, onde ninguém decidirá por vocês, apenas vocês mesmos, nada vai acontecer. Então a carruagem traz para mim progresso no plano material, vitória, desenvolvimento, segurança. No plano mental eu tenho determinação, eu preciso haver e ter criatividade, planejamento, continuidade. No plano sentimental traz a independência, a impulsividade que eu preciso ter para
ter a independência de seguir os meus próprios caminhos, de seguir, de decidir. No plano espiritual, um poder grandioso mental, uma mediunidade, um discernimento. Qual é a advertência que o carro traz, a carruagem para nós? O caminho é correto, mas se deve ir com moderação. Você precisa, para manter tudo o que vocês querem na vida, a carta carruagem, o punhal, vem trazendo para mim direcionar a minha vida. Eu preciso sair da inércia, eu preciso parar de acreditar somente no obstáculo. Eu corto o obstáculo com o punhal, então aquele alfinete que me fura não vai mais me furar. Por quê? Porque eu resolvi a situação. Então vou seguir, porque também escolhi e também vou estar ciente de que minhas escolhas haverá também consequências. Toda ação requer uma reação. Se eu escolher entrar aqui nesta encruzilhada, eu vou seguir e vou acreditar que será melhor. Eu não vou voltar e não vou ficar indeciso. Com Exu não existe indecisão. Eu preciso acreditar, confiar e seguir. Eu terei toda a sua luz. Então chega de ficar na inércia, tá? Não ajam por impulsividade. Cuidado. Algumas propostas podem aparecer. Atenção, podem ser muito duvidosas. Então, vocês não podem usar a carruagem ao contrário. Porque se eu coloco o meu carro para ir para frente, eu tenho que seguir à frente. Mas se eu pegar este carro e der uma ré, o que vai acontecer? Eu vou somente andar para trás. E quando eu ando para trás, eu vou ver apenas o que era um passado, porque eu estou voltando. Então, se eu estou voltando, eu vou atrair as coisas que já se passaram. Eu não estou caminhando para frente. Então, o carro, a carruagem, diz: tome as decisões certas. Vocês têm escolhas. Façam as escolhas, decidam, assumam o risco e coloquem o carro para andar através. Então, eu entendo que hoje eu tive uma mensagem grandiosa através da energia dos grandes guardiões. Que vocês possam entender, que possam dar direcionamento a realmente o que vocês desejam. Não mudarem a vida de vocês, não entrarem, não escolherem, vão ficar o quê? No meio do caminho. E o meio é sempre um lugar não resolvido. Eu não sigo para cá nem para lá, vou ficar aqui indeciso. E a indecisões não resolve nada na minha vida. Vocês precisam dar andamento, vocês precisam seguir, precisam direcionar-se, vão acontecer na vida de vocês. Senão vão continuar exatamente onde estão. Para quem busca a verdade, sem preconceito e cerimônias, as mensagens serão divinas. Perseverança, sucesso, amor farão parte da vida de vocês. Servir sempre com amor, com verdade, com fé e dedicação. Sim, nossos Exus, nossos guias maiores, estão a todas as horas abençoando as encruzilhadas dos nossos. E que com certeza o alfinete que hoje machuca vocês, que numa próxima mensagem possa não mais machucar. Que numa próxima mensagem vocês já tenham pegado este alfinete, costurado qualquer tipo de rasgo, de dor, de quebra, de corte que ficou dentro de vocês através de qualquer tipo de situação. Recolham-se cacos de pedaços que vocês muitas vezes se fazem e ficam ali despedaçados. Nesse exato momento vocês se recompõem, levantem a cabeça e sigam. É apenas um momento, é apenas um tombo, mas ficar é uma decisão própria de vocês. Nós não vamos intervir até que sejamos chamados. Quando houver o pedido realmente de fé, de querer sair do chão, e recebam uma corda para que com o próprio esforço vocês subam, voltarão a cair e ficarão no chão. Não é que não estejamos presentes, estaremos ali presente, olhando até que você mesmo coloque a cara para fora deste buraco. Então sim, agarre na nossa mão. Então o esforço depende de cada um de vocês e não de nós. Não somos babás de vocês, somos guardiões. Vamos impulsioná-los ao melhor. Salve toda a força de toda egrégora dos Exus. Salve Tranca-Rua das Almas. Salve Exu Veludo, toda egrégora dos guardiões de luz. Salve o grande Orixá Ifá, das suas mensagens divinas que foi nos passada. Nos vemos nos próximos vídeos. Laroye, salve toda a banda. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Eu deixei Exu Veludo tomando conta da cancela. Vamos fechar, encerrando a mensagem, guardando os nossos portões de todas as nossas encruzilhadas da vida, pedindo que ele, o seu guardião, esteja atento, protegendo. Lá na porteira eu deixei meu sentinela.
Lá na porteira eu deixei um sentinela. Eu deixei seu tranca-ruas tomando conta da cancela. Eu deixei seu tranca-ruas tomando conta da cancela. E quando ele está de ronda, nada nem ninguém